Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando. Muito boa tarde aos presentes aqui no Tavira Plaza. Boa tarde também a todos os que nos escutam pela Rádio Gilão. É um gosto, é um privilégio, no fundo, para nós sairmos de entre paredes dos estúdios e hoje marcarmos presença aqui num espaço que é bem conhecido, é bem aprazível de Tavira e que ajudamos, no fundo, também a dar a conhecer um novo ciclo deste espaço comercial de Tavira. Um convite do Tavira Plaza, da empresa que o gera, um renovar de imagem, diremos, para este espaço comercial e iniciamos também, diremos, aqui, a convite da direção do Tavira Plaza, um ciclo de conversas que se intitulam Centro das Conversas. E o convidado para este mesmo arranque é o engenheiro Macário Correia, que está connosco. Engenheiro Macário Correia, boa tarde. Muito boa tarde. Privilégio, temos bom público aqui, hoje, sim. Público de peso. Público de peso e gente que nos ouve também lá em casa e que está a acompanhar, diremos, este nosso momento. O renovar, o refrescar da imagem, o Tavira Plaza hoje a apresentar também de peso, diremos, toda a direção, administradores da empresa que hoje aqui estão connosco, para que a partir de agora possamos ter uma nova imagem deste espaço. Que o engenheiro Macário Correia conhece bem, viu nascer de raiz. Sim, eu recordo-me perfeitamente do momento em que foi escolhido este local, de uma forma muito curiosa. Eu tinha por hábito receber pessoas ao domingo, ao sábado, aos dias feriados e aos dias santos, e um dia o engenheiro Carlos Martins, conjuntamente com o irmão, que lideravam a Martifer, contactou-me durante a semana, porque vinha ao Algarve no fim de semana, com um ar um pouco tímido, para me pedir para eu falar com ele ao domingo. E disse, venha, apareça às horas que puder. De maneira que andámos 4 pessoas nesse carro, ele e a esposa, e uma criança pequena numa cadeirinha atrás. Ele fez a indelicadeza de pôr a senhora atrás, contra a minha vontade, e sentou-me a mim à frente. E andámos por aí a ver uns terrenos, um deles foi este. Os outros 2 não sei se posso dizer, que ainda não passou muito tempo, e posso ferir suscetibilidades de concorrência imobiliária, mas andámos a ver outros sítios, mais 2, aqui relativamente perto, em volta do casco urbano, e ele preferiu este terreno. E coube-me a mim arranjar-lhe o contacto e até fazer a primeira diligência junto dos titulares do terreno, que era uma pessoa que trabalhou muitos anos para a Câmara de Tavira, vivia em Faro, mas supostamente tinha casado com sorte e era a esposa que deliberava aqui sobre o negócio. De maneira que entenderam-se e foi combinado um valor que por acaso sei, mas também não devo revelar, como é óbvio, não é? Depois ainda houve uns acrescentos e penso que a coisa correu bem. Na altura preparou-se o licenciamento disto num tempo rápido e recordo-me perfeitamente que foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2009, num dia que eu tinha a cabeça mais em Faro do que em Tavira, foi outubro. Porque havia eleições nessa semana para as autárquicas e eu tinha que desempenhar essa função e, portanto, foi inaugurado no mesmo dia este espaço e o Parque de Feiras e Exposições lá em cima. E ficou o assunto resolvido e assim abriu e ficou em perfeita atividade, como hoje se mantém. Então confirma-se, muita gente diz, o engenheiro Macário é o pai do Centro Comercial de Tavira. O pai não sou, quer dizer, quando muito desempenhei... Padrinho, então padrinho. Padrinho, talvez, sim. Desempenhei a função que tinha que desempenhar, quer dizer, cabe-me a mim, como cabe à nossa senhora Presidente atual ou qualquer outro, quando algum investidor nos contacta, pede informações, a gente tem que dar, pois o negócio é entre eles, a gente não se mete no negócio, mas a gente tem é que dizer onde é que há terreno disponível, as acessibilidades, aquelas questões das ligações que têm que ser resolvidas, as questões de trânsito, que é uma coisa que não ficou resolvida ainda. Já agora, há muita gente que não sabe, estava pensado na altura e não se concretizou. Oxalá que se concretize um dia. Aqui na parte de trás do edifício há uma rotunda que é aqui dentro de um terreno de sequeiro no meio de umas oliveiras. E há pessoas que perguntam para que é que serve aquela rotunda. Aquela rotunda foi concebida para ligar a um viaduto que não foi feito na rotunda da Fonte Salgada. Estava previsto, havia projeto, fez uma empresa, que essa posso dizer, que não é em confidência, que foi a Sataru, fez o projeto do viaduto lá da rotunda da Fonte Salgada
e estava previsto nas condições acordadas com a Martifer realizar isso. Permitia eliminar de vez a passagem de nível da Porta Nova, que é um compromisso da Câmara dos anos 80 e que teve um quiprocó mais tarde, que eu explico, porque quando se obteve financiamento para fazer o viaduto aqui na lateral do Plaza para a rotunda de Dona Hora Velha, que não havia rotunda nenhuma, essa passagem de nível da Porta Nova estava previsto com esta alternativa fechasse. Entretanto, o dinheiro foi recebido para esse contributo, mas a passagem de nível não fechou. E alguém mais tarde teve que repor a uma entidade que se chamava-se na altura, não me recordo se era RAFER, se era ainda CP, depois agora Infraestruturas de Portugal, os nomes foram mudando, mas é bom que se saiba para a memória que este viaduto foi feito na condição de fechar a outra passagem de nível. Está escrito e faz parte dos papéis. Depois a passagem de nível não fechou e o viaduto ficou aberto, mas teve que haver um encontro de contas. Quem sabe um dia... Não, mas a solução para a passagem de nível deixar de existir sem pôr em causa a circulação era fazer com que da rotunda da Fonte Salgada se chegasse aqui atrás diretamente. E havia uma previsão de fazer uma reconfiguração da rotunda. Quem viesse na rua Álvaro de Campos chegava onde chega hoje, tinha um acesso em viaduto, se quisesse ir para a Conceição ou para a Fonte Salgada, e se quiser vir para aqui, vinha sem se preocupar a que horas é que passava o comboio. Isso estava previsto. É uma das dificuldades Oxalá que um dia se faça. de Tavira, é termos algumas entradas com passagem de nível, obviamente. Bem, toda a gente conhece naturalmente o engenheiro Macário Correia, Tavira, Algarve, País. Toda a gente o conhece, engenheiro Macário. Acha que sim? Não sei se boas ou más razões, mas... São razões, por vários motivos. Se dermos uns bons passos atrás, porque muita gente em Tavira o conhece, se imaginarmos relativamente à sua vida, enquanto estudante, enquanto residente em Tavira, e isto pensando nos dias de hoje em relação aos jovens, como é, penso, poderemos atualizar isso hoje, como é que a política o puxou? Foi algo por acaso? Não, quer dizer, num jogo há muita gente que sua, que corre, que salta, mas há um que está à frente da baliza e que marca o gol. Eu diria que a minha geração foi uma geração que estava à frente da baliza quando as coisas aconteceram. Ou seja, em abril de 74, eu era um jovem com 17 anos, quando a gente começa a despertar para a vida, passou a puberdade e começa a querer ter ideias e a querer envolver-se nas coisas. Recordo-me vagamente das eleições de 73 e ainda de 69, quando havia borrego e caldeirada no fim das eleições, que já se sabia o resultado antes, e aquilo fazia-me confusão. E depois, obviamente que a seguir ao 25 de Abril, para quem tem 17 anos, abre-se uma porta de participação nas coisas. E assim aconteceu, começámos a envolver em várias coisas. Recordo-me que o João Gonçalves está ali atrás, passado uns meses, quando a gente fez 18 anos, fomos os dois e mais três, a uma notária, que era a doutora Maria Anselmo, aqui em Tavira, e fundámos o Clube de Vela, que faz 50 anos no ano que vem, é uma obra nossa também. E fizemos outras coisas mais por aí. Envolvi-me nessa quantas associações, e jornais, e clubes, e fundações de coisas várias, com muito gosto. E depois comecei a envolver-me nas atividades, chamemos-lhe políticas, digamos assim. Depois, mais tarde, andei pela vida escolar, acabei por me tornar presidente de associações de estudantes, quer aqui, quer em França. E depois, num dado momento, em 85, houve uma pessoa que teve 29% numas eleições, uma coisa que acontece às vezes, e com esses 29% fez um governo. E eu vim nessa onda, e de maneira que aquilo que podia ter sido um jovem universitário, arrancou de França há quase 40 anos e voltou para Lisboa, onde fiquei mais 20, a fazer uma série de coisas. A última que fiz, que não gostei nada, foi ser deputado, que era uma chatice. Ganhava-se bem, mas não se fazia nada. E eu achava que aquilo era um desperdício de tempo. Aproveitava o meu tempo fazendo outras coisas, na Federação de Ciclismo, no Conselho do Tabagismo, onde aconselhei muitas senhoras a deixarem de fumar, porque havia homens que diziam que dar um beijo numa rapariga que fuma era como lamber um cinzeiro. Eu aprendi isso, ouvi isso muitas vezes, e portanto aconselhei sempre as raparigas que pudessem a ter a opção de não fumar. E de maneira que fazia essas coisas todas, além de ser vereador da Câmara de Lisboa. Eu tentei ser Presidente da Câmara de Lisboa, sabia que não ia ser, mas tinha que convencer as pessoas que isso podia acontecer. Bom, em Tavira e em Faro não foi bem assim. Mas em Lisboa eu tive que fazer esse número por uma razão curiosa. Um dia, numa tarde ainda de primavera, o professor Cavaco Silva
chamou-me ao gabinete dele, epá, e eu subi a escadaria um bocado a tremer, o que é que este tipo quer de mim? Que mal é que eu terei feito? Você vai concorrer à Câmara de Lisboa? É a Câmara de Lisboa? Mas que jeito? Eu não sou de cá, pá, não nasci aqui, pá, mas eu tenho uma série de senadores que não querem perder. Você é um puto com 30 anos, não perde nada, não estraga o currículo por isso, tem que fazer esse número. Epá, e eu, está bem, lá andei 6 ou 7 meses, percorri os cantos todos da cidade, dá muito jeito agora, quando vou a Lisboa, conheço as ruas, sei onde é que o trânsito pode circular e tal, portanto, é essa a vantagem. Há mudanças sempre, não é? E de maneira que lá andei na Câmara de Lisboa há 4 anos, já estava eleito aqui em Tavira, ainda fui a uma reunião da Câmara de Lisboa. Foi uma coisa curiosa, o João Soares tinha ganho as eleições em Lisboa e eu tinha ganho em Tavira. Mas a tomada de posse levou uns dias, de maneira que eu assentei praça numa reunião da Câmara de Lisboa, sendo eleito Presidente da Câmara de Tavira. O que foi uma coisa curiosa, mas acontece, faz parte da vida. Pronto. De maneira que depois eu estava farto de ser deputado, porque eu procurava encontrar coisas para fazer. Houve uma altura que ia para lá às 6h30, 7 da manhã, porque é uma hora normal que a gente acorda e começa para a vida, encontrava as senhoras da limpeza que só me punham problemas delas, dos maridos, dos transportes, daquelas chatices todas. Depois começaram a aparecer pessoas, enfim, de outra natureza, mais tarde, e havia muitas vezes, sobretudo no verão, os contínuos e os seguranças da Assembleia da República encaminhavam toda a gente para mim, que não estava lá mais ninguém. Mais tarde, tive uma circunstância curiosa, graças ao engenheiro Belmiro de Azevedo, que já está no céu, nós todos para lá caminhamos, que um dia os deputados de uma qualquer comissão de inquérito quiseram falar com ele e ele, do alto da sua autoridade, disse: sim, eu vou à Assembleia da República, mas tem que ser às 8 da manhã. De maneira que foi à Assembleia da República às 8 da manhã, e nesse dia, por acaso, li a televisão, ouvi os jornais, e nessa altura ele disse, ou alguém disse lá na Comissão Parlamentar, epá, nunca tínhamos reunido às 8, não havia cá ninguém às 8, a não ser o Macário. Epá, e passados uns anos ouvi aquilo e digo, pá, lembraram-se de mim, eu às 8 da manhã era o único que estava lá. Porque arranjava que fazer, pá. As pessoas mandavam cartas, mandavam papéis, pensavam que a Assembleia servia para alguma coisa, ou servia para resolver alguns problemas, e eu tinha que dar resposta, tentar que as pessoas vissem na Assembleia, aquele palácio com aquela sumptuosidade, servia para alguma coisa. Não serve para grande coisa, a não ser para aprovar uns programas do Governo, pagar bem a 230 fulanos, uns 30 ou 40 fazem alguma coisa, 200 não fazem nada, fazem conversa de corredor, arranjam negócios para a vida e outras coisas mais, que os jornais às vezes dizem, mas a Assembleia funcionava bem com metade dos deputados. Defende isso, Engenheiro Macário? Eu defendo isso e poupava-se muito dinheiro. E dava-se alguma vida digna àquilo. Porque há tipos que não há sem fazer nada. Roçam-se pelos corredores, para trás, para a frente, passam anos, a gente nem sabe o que é que eles fizeram, nem o que é que disseram, nem o que é que propuseram, nem sabe quem eles são. E isso é uma coisa que me choca. Havia uma altura que a gente sabia quem eram os políticos, quem eram os ministros, quem eram os deputados. Agora já não se sabe. Ou seja, a qualificação destes titulares de cargos do Estado foi descendo. Aquilo que eram pessoas de referência, que a gente conhecia e que tinha respeito, qualquer partido. Repare, se comparar os governos a seguir ao 25 de Abril, encontra figuras históricas, que ainda hoje são figuras históricas. Ultimamente eram governos de gaiatos. Gaiatos, pá, que se pegavam uns com os outros, tretas, não sei, computadores, palermices variadas, quer dizer, uma gaiatagem. Houve um tempo que não era assim, de qualquer partido. Eu recordo-me, quando ia à Assembleia da República, como era moço pequeno, que é aqui de Tavira, assistia a coisas históricas. Estar na terceira galeria, que é um sítio lá em cima, junto ao telhado do Palácio, numa madrugada, quando caiu o primeiro governo constitucional. E a gente olhava do terceiro nível, lá do telhado do Palácio, cá para baixo, e via pessoas que a gente ainda hoje, passados 50 anos, sabe quem são. Estava lá o Freitas do Amaral, o Sá Carneiro, o Mário Soares, o Cunhal, estavam lá embaixo. Via-se mal porque havia muito fumo. Porque nessa altura, coisa que pouca gente sabe, fumava-se na Assembleia em pleno plenário. E então, no terceiro anel, chamemos-lhe assim, nas galerias lá de cima, via-se uma nuvem branca para descobrir as cabeças lá embaixo. Alguns conheciam-se para as carecas, está a ver? De maneira que essa era a Assembleia da República de há uns bons anos atrás. Hoje, felizmente, não há tabaco lá e não há outras coisas, mas havia esse tempo. O que eu estava a dizer é que havia figuras históricas de referência, simbólicas, que toda a gente sabia quem era. Agora não se sabe. Mesmo que a gente acompanhe muito a comunicação social, são pessoas que não têm a história. E alguns têm histórias de vida que não vale a pena conhecer. Enfim, mas estamos a lembrar memórias e porque este ano temos uma celebração e, portanto, penso que aos portugueses deve dar conta, o engenheiro Macário falou também da sua juventude, considera muito importante ou importantíssimo que se lembre, se celebre o 25 de Abril?
Completamente. Quem não conheceu isso não tem bem a noção da diferença. Eu direi que era muito jovem, como acabei de dizer, tinha 17 anos, e portanto não tenho uma história de vida para trás que me permita conhecer isso. Mas lembro-me de irmos ali para as traseiras da Rua das Pardinhas, hoje é uma rua nobre, há 50 anos tinha outro sentido mais pejorativo que eu não conto. E andava-se por ali, nesses sítios, junto daquele edifício do posto agrário, a ouvir o Manel Alegre falar de Argel, através de rádios escondidos que a gente ia para ali para ninguém saber. Que havia um carro que era a Nívia, a PSP em Tavira na altura, há pouco estava aqui um distinto dirigente, mas não vejo. A PSP na altura tinha um único carro, que era um Volkswagen Carocha, pintado de cinzento, que era as cores da PSP. Portanto, a única viatura para todo o território da área da PSP era o Nívia. E a gente estava sempre a ver onde é que passava o Nívia, porque o Nívia era a autoridade de cá na terra. A GNR só saía para o campo e o Nívia é que circulava para a cidade. Portanto, esse era o símbolo da autoridade. E, bom, o 25 de Abril para mim foi uma coisa curiosa. Eu soube do 25 de Abril no comboio das 7h21, porque os moços do meu tempo só tinham duas escolas secundárias, Faro e Portimão. E, portanto, o comboio que vinha de Vila Real de Santo António até Faro chegava cheio. 4 carruagens com 300 moços. Depois de Albufeira para cá vinha outro, e autocarros, e da Patã, das Ferreiras para lá, iam para Portimão. E vinha gente de Almodóvar. Eu tive colegas de escola de Almodóvar e de todo o sotavento do Algarve que íamos para Faro. E havia um colega que dormia mal, que morava ali, não digo quem é, porque fica mal, na rua que vai para a estação, e nessa noite não dormia muito bem, e ouvi umas notícias estranhas. Era que às 7h20, quando a gente, 7h21, apanhava o comboio, começou-nos a contar umas tropas, não sei o quê, umas confusões e tal. A gente não tinha rádios nem telemóveis no comboio, só quando chegámos a Faro, subimos do Bom João, que não havia casa nenhuma, era um areeiro de terra batida para chegar lá em cima, chegámos ao liceu, portas fechadas. Havia ali uma série de dúvidas, o que é que podia acontecer, não tinha acontecido. Depois começámos a ouvir pela rádio alguma informação. Os jornais da manhã não tinham saído, só chegaram aqui às 3 da tarde. O Diário Popular, o Diário de Lisboa e a Capital. Eram os 3 jornais que se publicam, os chamados vespertinos, hoje já não há. Portanto, da parte da tarde saíam 3 jornais, da parte da manhã saíam mais uns quantos. E vinham umas carrinhas Peugeot 504, que saíam a alta velocidade de Alcântara, a ver quem é que chegava primeiro. Porque quem chegasse primeiro é que vendia mais jornais. E muitos de nós estudantes de Lisboa apanhávamos às vezes boleia nessas carrinhas, que era a melhor boleia que se apanhava, que era vir serra abaixo de uma Peugeot 504, a saltar por todos os lados, para quem chegasse primeiro é quem vendia mais jornais. De maneira que os jornais da tarde desse dia chegaram cá bastante mais tarde, obviamente com as capas todas dedicadas ao problema do 25 de Abril, e a nossa reação aqui na cidade nesse dia, polícia não havia, alguns serviços públicos fecharam, e nós percebemos o que é que ia acontecer. Qual foi a decisão? Ir às 4 Águas apanhar umas latas de tinta da antiga secção de vela da Mercedes Portuguesa, arranjar uns lençóis lá de casa e fomos para o Orfeão, que hoje é uma bela pousada da juventude, nas caves do Orfeão, estender lençóis e começar a pintar palavras de ordem, que eram 3 ou 4 básicas na altura. E depois há umas fotografias curiosas do 25 de Abril, que é o dia que eu acho que teve mais gente, do dia 28 e dia 1. Eu explico porque o 25 de Abril de 74 foi à quinta-feira. E é no domingo seguinte que se dá uma grande manifestação, porque nesse dia estava tudo ainda com medo do que é que aquilo ia dar. E é no domingo seguinte que se faz a grande manifestação em Tavira, como em todo o país, e depois volta-se a fazer dia 1 de maio. E no dia 25 de Abril, uma manifestação começa da Rua da Estação, outra começa deste lado, e todo o largo, a Praça da República, Jardim, Ponte Romana, até aos Correios, era gente. Por todo o lado. Há fotografias de gaiatos como eu, que estão lá, com as bandeirolas da altura, que eram pedaços de trapos, de lençóis, de cartões, de cartolinas, em canas, que era o que tínhamos na altura, e ouvir os discursos da varanda dos Passos do Conselho. O Dr. Eduardo Mansinho, grande oposicionista republicano e histórico, que fez o discurso da altura, o Sr. Valente da Singer, que era outro grande democrata da ocasião, e mais o homem do MDP-CDE, Dr. Dias, que tinha consultório ali em frente das escadinhas que vão para a Misericórdia. Dias Costa, exatamente, ele e a esposa, advogada e médica, alentejanos da parte da manhã, tavirenses da parte da tarde. Portanto, é essa gente que faz os discursos do 25 de Abril, do 28 de Abril, mas relativos ao 25,
ali na varanda da Câmara. É um dia memorável, portanto, nunca vi, e não sei quando é que um dia na história haverá tanta gente junta ali na Baixa da cidade. Foi assim que aconteceu o 25 de Abril, na minha memória da altura. Grande percepção, e lembramos, estamos aí a pouco tempo dessa celebração. Um facto histórico, acha que relativamente aos dias de hoje e nas escolas os jovens terão um bocado de percepção ou está a ficar um pouco para trás? A minha percepção, eu tenho filhos e netos, é de que a geração atual não tem a proximidade humana, não tem a relação que tínhamos em tempo. Hoje, os telemóveis, as redes sociais e um conjunto de outras coisas afastam as pessoas da comunicação. Repare, há uma imagem curiosa que é olhar para uma mesa de um restaurante e ter 3 pessoas sentadas à mesa, cada um mexendo no seu telemóvel e não estão a falar uns com os outros. Essa é uma imagem infrequentemente visível. Ou então de jovens que têm milhares de mensagens ao longo do dia, que não falam com ninguém, mas falam com mensagens. Ou seja, acho que há uma participação nas coisas de contacto humano, nas coisas de contacto direto, menos ativa do que havia no passado. Na minha geração havia vontade de participar na política, por boas razões, por bom sentido, envolver nas coisas. Hoje em dia não é tanto assim. As pessoas realizam-se às vezes nos comentários, às vezes de baixo nível das redes sociais, e não têm a participação humana de proximidade, de envolver, de criar e de fazer outras coisas. Penso que aí tem que haver um certo esforço da classe política em funções e dos meios de comunicação e da escola. A escola tem que educar para isso. Há escolas hoje em dia que discutem não haver telemóveis na escola. Eu acho que é uma boa decisão, porque há miúdos, como eu estava a dizer há pouco, que são capazes de ir para a escola, metem-se aos cantos a trocar mensagens uns com os outros, e se cá não falam, não convivem, não interagem. Não conhecem os colegas de turma. Exatamente, por exemplo, é isso. Exatamente. Bem, relativamente, o engenheiro Macário Correia falou, fundação de clubes ligados ao desporto e PSS. Continua ainda a praticar algum desporto? Sou tratorista nas horas vagas. Ainda hoje voltarei a ser. Eu, ao longo da minha vida, fiz cicloturismo, bastante atletismo. Futebol nunca tive grande jeito, mas percorri o país inteiro de bicicletas. Com estas humildes pernas subi a Serra da Estrela, fiz Portugal do Minho ao Algarve. Uma vez fui explorado comercialmente para fazer a volta à Ilha de São Miguel, nos Açores. Ponto disso, já agora. Eu andava no cicloturismo, houve uma fase da minha vida que fui presidente da direção de várias instituições dessa área e fui 19 anos presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo e durante alguns anos em simultâneo da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Cicloturismo. Uma vez que tinha as bicicletas comigo. E fazia umas voltas ao domingo, porque quando estava no governo tinha tempo livre. Depois, quando vim para a Câmara, deixei de ter. E agora na agricultura ainda menos. E, entretanto, houve uma dada altura que me pediram para ir a São Miguel. Mas São Miguel porquê? Tenho que pôr a bicicleta no avião, não sei o quê, não sei como é. Tinha que vir cá, porque o Governo Regional, se você vier, dá-nos uns trocos para o almoço e arranja-me dinheiro para umas t-shirts. E se você não vem, a gente depois tem mais dificuldade e tal. Disse, mas comecei a começar na cabeça, eu sou explorado comercialmente para arranjar umas t-shirts, um subsídio, não sei o quê, não sei o quê. Está bem, lá vou. Lá dobrei a bicicleta, rodas, não sei o quê, meti aquilo num saco, avião, toca andar para São Miguel. E depois percebi a distância que vai entre as portas da cidade, saindo para um lado e voltando pelo outro. É que são 310 km. Um tipo humilde, fraco e tal. E depois aprendi coisas curiosas da vida dos algarvios pelo mundo. Os algarvios de terra de pescadores, aqui junto ao mar. Algarvios espalhados desde Viana do Castelo até cá em baixo. Encontro gente por aí fora às vezes. Nas terras do litoral. E nos Açores também. E depois, quando a gente sai para o lado do aeroporto e dá a volta e começa a ir para o outro lado, e depois chega à Tronqueira e vem pela povoação e passa nas Furnas até chegar a São Miguel, são só 300 e tal quilómetros. Feito em 2 dias, custa um bocado pelo corpo. E ainda por cima numa altura de verão. E depois aprendi que havia coisas curiosas, nem fazem ideia. Há uma terra que se chama Algarvia, porque houve uma senhora Algarvia, há uns séculos atrás, que foi viver por lá. Do lado norte da ilha, antes de chegar àquela terra famosa que agora todos conhecem, do rabo de peixe. Na altura o rabo de peixe não era conhecido por isso. Depois aprendi coisas curiosas, que a toponímia dos alentejanos é muito curiosa, mas dos algarvios também. E há uma subida terrível na encosta norte de São Miguel, que é Déspede de Suas. Eu ia pedalando, já ia abençoado, e vejo a placa Déspede de Suas.
Fiquei, pá, mas isto não é para levar a sério. Percebi que era uma placa toponímica. E se forem ao Google, que hoje em dia é uma coisa moderna, lá está uma terriola do norte de São Miguel, 10 pessoas. E de facto aquilo é uma rampa, a gente quando chega com a bicicleta cá em baixo, vai a descer, vai bem. Depois quando olha para cima, sabe que tem que passar lá em cima. Aí é que é mais complicado. Mas um tipo que esteja bem preparado faz isso com certeza, de maneira que foi assim que a vida aconteceu. E depois quando chega ao Nordeste é uma maravilha. O Nordeste é a 10ª ilha. Os Açores têm 9 ilhas mais uma. O Nordeste é a 10ª ilha dos Açores, porque é a terra mais afastada de São Miguel, 100 km quase, onde as coisas não acontecem, é uma terra esquecida e o pessoal do Nordeste e da Tronqueira tem essa revolta. Mas tive a sorte de, nessa noite que fiquei na Tronqueira a dormir, Tronqueira que é uma bela floresta, praticamente ainda selvagem, humilde e genuína, apanhei uma noite de cantares de desgarrada açoriana. É uma daquelas coisas que se deve aproveitar. As noites da Terceira e de São Miguel têm uma coisa curiosa, que é a desgarrada típica, espontânea, que aqui em Portugal só em Odmira, com as cantigas tradicionais do despique e do boldão, que são da tradição alentejana de São Martinho e de Odmira. Ali nas ilhas, na Terceira e São Miguel, há estas desgarradas, que são as noites de verão daquela gente. Mas com um tipo de estourado, com 150 km de bicicleta, que pensava que ia dormir, qual dormir o quê? Porque aquilo havia desgarrado até de madrugada ali ao lado, e de maneira que no dia seguinte a gente tem que andar outra vez e dormir mal. Mas quando chega às portas da cidade, que é a minha volta, chegar às portas da cidade do outro lado, são aquelas. Passaram 300 km e muitas subidas. Fui explorado para fazer isto em termos de cicloturismo. Depois de ir para cá não me recordo. Portanto, o meu cachê foi esse. Saí-me do corpo. Mas pela positiva. Mas já viu a história que tem para contar uma exploração com uma história positiva, então? Sim, a gente tem que encarar sempre a vida do lado positivo. Claro. E, portanto, há coisas boas que nos acontecem, há coisas menos boas, mas há sempre um lado positivo. Temos que ver a vida assim. Por isso, de alguma maneira, continua até hoje ligado, diremos, às bicicletas. Sim, eu tenho muito gosto nisso, embora não tenha tanto tempo como já tive no passado para assistir a essas coisas. Houve uma altura que ia assistir às chegadas e às partidas, agora já sou mais um acompanhante de internet. Interessa-me pelas classificações todas, vejo como é que as coisas estão a correr, vejo quando posso, mas nem sempre tenho de ligar para isso. Houve uma altura que a gente tinha que ir a vestir as camisolas, havia umas meninas para dar o beijo e outras para vestir as camisolas. A mim cabia-me vestir as camisolas, como é óbvio. De maneira que tive aqui histórias curiosas em Tavira, de um rapaz que ficou famoso por más razões. O Lance Armstrong uma vez veio a Tavira passear a nova namorada, que era uma cantora norte-americana. E de maneira que também lhe vestimos aqui uma camisola amarela, e o rapaz, ao fim de uns tempos, começou a dizer que as coisas, afinal... Não eram bem assim. Ele diz a mentira. Ele disse a mentira. É verdade. No fundo, também foi um ato de coragem. Esse assumiu. Alguns arranjam desculpas, mas esse assumiu. Sim. Assumiu tarde demais, se calhar. Se não tiver... Pois... A ciência nunca é tarde. Claro, nunca é tarde. Bem, é verdade. tudo Podia bem. ter ficado calado e não ter dito algo sobre isso. Bem, falámos da sua vida em Gimacário Correia, diremos que estudantil, universitária, política, agricultura. É um gosto que tem ou uma obrigação de família? É um gosto e é uma necessidade. Eu herdei terras dos meus antepassados e tenho uma obrigação moral para com as gerações anteriores, que é honrar o património que herdei e pô-lo a produzir. E eu tenho o mesmo problema que tem muita gente que está aqui, que é de ter herdado centenas de corelas pela serra. E eu envolvi-me há 25 anos num projeto de emparcelamento com a Junta de Santa Maria, na altura, e com a legislação que estava em vigor, e convenci o Estado nisso. Quando o processo estava 90% feito e faltava fazer o resto, faliu a empresa que estava a fazer isso. E permitia fazer uma operação histórica desde a Ponte do Zimbral até Valmurta. E depois eu achei que o trabalho que estava feito não se podia perder. Perderam-se 900 mil euros dos meus impostos e de muitos outros. Mas no dia que saí da Câmara de Faro, às 7 da manhã do dia seguinte, dizia, agora tenho vagar, vou tratar disto. De maneira que peguei num carro emprestado, nem tinha carro tampouco, meti-me serra acima, fiz 50 escrituras, cheguei o Dr. Bruno Marcos durante 2 anos, todos os sábados de manhã fazia escrituras, consegui trocar, vender, comprar e consegui pôr 100 hectares com alfarrabeiras e laranjeiras e limeiros para a serra acima. E isso dá trabalho. Mas em vez de ter estevas abandonadas e pedras de xisto e mato, carrego laranjas, carrego tangerinas, limões e outras coisas mais.
mas não faço isso por telefone. Hoje de manhã eu andei a fazer isso com uma fato diferente deste, porque agora é o Ramadão, de maneira que os meus rapazes que têm a carta de condução estão em casa a rezar e alguém tem que ficar a fazer outras coisas. Depois há os rapazes indianos que acreditam menos em Alá, trabalham, e alguns até trabalham sem comer nem beber, o que é um sacrifício terrível com estes dias de quentes. Começam a trabalhar às 7h30 da manhã, largam às 5 da tarde sem comer nem beber. Esperam que se ponha o sol, para, de acordo com as matrizes do profeta, poderem então comer. E nessa altura, quem fica na terra tem que fazer mais umas coisas, de maneira que eu, daqui a pouco, vou despirar esta camisinha e vou fazer outras coisas, não digo quais são, mas se quiserem vão assistir. Pronto. Precisa de uma ajuda? Quer ir comigo? Sou capaz de ajudar em alguma coisa. Sim, eu também acho que é. Bom, de maneira que faço isso por gosto e para ganhar algum dinheiro. Pese embora os reformados da política se diga que ganham muito, não ganham assim tanto como vocês pensam. E depois, a gente quando vende laranjas, procura vender de maneira que fique com algum. De maneira que isso dá-me gosto. É muito saudável. Graças a eu andar no campo com algum esforço físico, perdi uma série de gorduras que tinha, que não prestavam para nada. Continuo a não fumar. Procurar ter uns pulmões saudáveis, um respiro bom ar, saudável, com exercício físico, e se isso ficar associado a vender umas laranjas ou umas alfarrobas, agora não vale a pena de vender, o preço está baixo. Mas as laranjas ainda se vendem. Portanto, se esse exercício físico permitir alguma transpiração, é agradável, a gente mantém-se em boa linha, aparentemente mantém-se mais novo, de maneira que eu trabalho, sobretudo, para manter saudável, para não envelhecer. Que são duas coisas fundamentais, está a ver? Não envelhecer e manter-me saudável. E ativo, super ativo. Sim, mas se a pessoa não tiver atividade, engorda e adoece. Se manter ativo, bastante ativo, corre o risco de dar a ideia que é mais novo do que é, está a ver? Que é fundamental. E depois, manter-se em boa forma física. Ainda há quem valorize muito o produto do Algarve. Estava a lembrar-me agora das laranjas. Muitas vezes se fala que as nossas laranjas do Algarve muitas vezes são vendidas em alguns sítios como laranjas do Algarve e são estrangeiras. Do conhecimento que tem, o que é que acha? Eu acho que isso é verdade e ao contrário também. Ainda há dias circulavam nas redes do WhatsApp uma série de laranjas que não eram algarvias e que estavam a ser vendidas no Algarve com etiquetas de cá. Para essas e outras, estamos a criar a Federação da Agricultura do Algarve. E amanhã temos às 5 da tarde em Messines o primeiro ato público de afirmação disso. E lá estarei a fazer uma intervenção sobre as águas e outras coisas mais. A seca e as restrições que o Governo quis impor à agricultura geraram a conjugação de uma série de entidades. Fizemos uma reunião em janeiro em Lolé, umas 100 e tal pessoas, juntamos os abacates com as laranjas, com os frutos vermelhos, com o vinho, com o gado, com as associações de regadio, fizemos uma comissão instaladora, contratámos uma agência de comunicação, contratámos advogados e passámos a levar isto a sério. Tivemos presença na comunicação social nos últimos dias, fizemos uma tratorada de Boliquê até Almancil, 2 dias antes das eleições, para que os que fossem eleitos pensassem a nós, e de maneira que vamos criar a Federação da Agricultura do Algarve, terá escritura pública dentro de poucas semanas, e amanhã, em São Bartolomeu de Messinos, no auditório da Caixa Agrícola, teremos um ato público de afirmação da Federação da Agricultura do Algarve perante os agricultores, explicando aquilo que vamos fazer de hora avante. Para que saibam, supostamente serei Presidente da Assembleia Geral dessa entidade, mais um taxa bem pago, que irei ter, obviamente, a acrescentar a outros bem pagos também. Bom, por falar em taxas bem pagos, ou conhecimentos que têm das funções que desempenha, é uma preocupação que temos. Estamos em março, quase abril, Engenheiro Macário Correia, como é que vai ser? A água, esta chuvinha deste ano já deu para alguma coisa ou vamos ter um verão complicado? Vamos ter um verão com alguma boa educação no consumo da água, mas teremos água para o consumo urbano e teremos água para o essencial do regadio em quase todo o lado, exceto na zona do Alvor. O que está previsto é que haja agora em abril, quando houver novo governo, para equilibrar o novo governo com a APA e acertarmos a conversa, e haverá uma conversa em abril para redistribuir o rateio, que será menos do que se tinha pensado. Em janeiro, no dia 4, fez uma reunião em que se previa uma precipitação que desse 35 hectómetros de água, 35 mil milhões de metros cúbicos nas Albufeiras, nas Ceias, até abril. Já caíram 60 e tal. Para a semana podem cair mais uns pozinhos ainda. E, portanto, temos mais água nas barragens do que supunhamos, na pior das hipóteses, em janeiro. E como já estamos em final de março,
é expectável que as restrições sejam menos severas, quer aqui do Sotavento, quer do lado do Barlavento. Todavia, temos barragens com muito pouca água. Neste momento a Bravura está com 16%, aqui o conjunto Odileite-Beliche está na ordem dos 40 e poucos, uma mais do que a outra, porque elas, como sabem, têm um túnel e circulam de uma para a outra, mas está na casa dos 40%. E, entretanto, temos duas coisas boas, e mais duas que eu não sei se são boas ou não, mas podem ser. Temos 4 coisas em marcha. Eu digo quais são. Eu não faço campanha com isso, campanha nenhuma, dou informação. Há um estudo de impacto ambiental que começou esta semana a correr para trazer uma conduta do Pomarão para o Odileite, por 61 milhões de euros, para trazer 20 hectómetros cúbicos. Sai a 3 milhões de euros por cada hectómetro cúbico. Só 7 meses do ano, os outros 5 meses são de verão, não há água para tirar. Depois, temos em concurso uma desalinizadora, que ainda não tem o estudo de impacto ambiental concluído, mas que se prevê, e eu acho que vai ser mais, 90 milhões de euros para 16 hectómetros cúbicos. Sai a 5,6 milhões de euros por cada hectómetro cúbico. E não sei se alguém adjudica a obra por 90 milhões. Portanto, estamos a falar de 150 milhões de euros do PRR, aquele plano de bazuca do dinheiro europeu, para 36 hectómetros, que é mais ou menos o valor da água que as câmaras municipais no seu conjunto perdem de água tratada nas redes que estão rotas. Depois, há 2 outras coisas que são mais simpáticas, que é armazenar água doce. E enquanto chover, é sempre melhor armazenar água doce. Nesse sentido, como ninguém dava um passo em frente, a Associação de Regantes de Sotavento Algarvio, que eu sou humildemente presidente, tomou a decisão de arrancar com a barragem da Fopana. E tivemos o aval do Terreiro de Paço, onde me desloquei com muito gosto a um secretário de Estado competente, dentro do Ministério que não está muito bem acarinhado pelos agricultores até hoje, mas num secretário de Estado fundamental, o Gonçalo Rodrigues, que percebeu e disse que havia meio milhão de euros para começar com os estudos. E graças a ele e à nossa boa vontade, não somos do Estado, somos uma associação de agricultores. Lançámos o processo para a Fopana, que não vai parar mais. E depois, num belo dia de dezembro, aproveitando a boa vontade da senhora Presidente, que está aqui, do Vice-Presidente da APA, que agora é mais ou menos Presidente, porque não há Presidente acima dele, fomos ao bico de um cerro, enlamear as botas e os sapatos, para mostrar que na Ribeira do Alportel, onde no tempo da Guerra Civil de Espanha começou a ser feita uma barragem, essa obra tem que ser acabada antes que passem 100 anos. E de maneira que a resolução do Conselho de Ministros do dia 20 de fevereiro passado tem lá uma linha que diz estudos para novos aproveitamentos, 325 mil euros, Ribeira do Alportel. A Ribeira do Alportel é fundamental ter uma barragem. Para salvar a cidade de Tavira das cheias inundações, está aqui gente que se lembra de dezembro de 89, os barcos andarem na Praça da República, não queremos isso. E os carros no rio. E os barcos no rio, os caminhões no rio, e portanto com a barragem ali em cima, fica a 6 km daqui, num terreno que é meu, mas que eu dou com muito gosto, para o interesse público, e portanto, isso pode ser feito com uma vantagem para os agricultores, que eu não digo, mas que eles dizem, temos que esgotá-la todos os anos, e gastar água na agricultura, que é para ficar vazia para o ano seguinte, quando chover, defender a cidade de Tavira. Está a ver? O truque deles. Temos que gastar a água todos os anos, pô-la no fundo todos os anos, que é para ter sempre folga, para quando chover, salvar a cidade de Tavira. E com isso são mais uns hectómetros. Poderão dar para metade do perímetro da rega de Sotavento, do Moncarapaz até Castro Marinho. Várias coisas que a gente está a pensar. Desalinizadora para um lado, Pomarão para o outro, Fopana para o outro, Alportel para o outro. Eu não sei quantos de nós vamos ver isto tudo feito, mas temos de dar a manivela para que isso aconteça. Toda a gente diz, e parece que é confirmado, que é uma das zonas do Algarve onde mais chove sempre São Brás, Lolé, São Brás de Alportel, com frequência. Serra do Caldeirão. Amanhã vou apresentar um slide em Mocinos que descobri no outro dia nas ruínas arqueológicas do Cerro da Vila, em Vila Moura. Já os romanos tinham descoberto as linhas de água no Algarve. E há um miolo do Cerro dos Cavalos até São Bernabé, não sei se sabem o que é que estou a falar. O Cerro dos Cavalos é um tal observatório meteorológico do IPMA, e o São Bernabé é o cerro mais alto da serra, já no concelho de Almodóvar, a seguir ao Malhão, aquela subida famosa. Bom, e portanto entre São Bernabé e os Cavalos nascem 9 ribeiras, 9 ali. A mãe da água do Algarve está ali. Essas 9 ribeiras quais são? O Mira,
vai para Mil Fontes, dá uma barragem em Santa Clara. Odeloca, dá uma barragem em Odeloca. O Arade dá 2 barragens, uma no Funcho, outra no Arade propriamente dito. E depois, para este lado, vem Odeleite, que vem lá de cima também do Val Maria Dias. O Alportel nasce aqui mais abaixo, no Barranco Velho. E depois lá nasce ainda a Fopana, nasce o Vascão, na parte de cima do Tajonal, ao pé do Ameixal, e ainda mais acima a Ribeira de Carreiras e a Ribeira de Terres e Cobres, mais acima um bocadinho. Estas ribeiras todas nascem ali, naquele miolo, onde cai o dobro da precipitação que cai aqui. Só aproveitamos 2 deste lado, Beliche e Odeleite. Por isso a Fopana, Vascão, Carreiros, Terres e Cobres estão por aproveitar. E vamos fazer um estudo de avaliação ambiental estratégica com o Alqueva e com a Associação de Agricultores do Mira, com os quais tive o prazer de almoçar hoje no Porto de Lagos, para combinar uma operação estratégica para a água do Barlavento e do Sotavento, a partir deste miolo e desta avaliação que tem que se fazer para a geração que vier depois da minha, dizer alguém pensou em nós, e um dia depois da Fopana há de haver gente que quer investir na agricultura, quer fazer campos de golfe, e a água tem que vir de Sotavento para Barlavento. Porque daquele lado só sobra uma pequena serra, alta mas pequena. Monchique, que é uma serra muito alta, com 900 metros, só tem 2 cerros, o Cerro da Feia e o Cerro da Picota, e só dão uns pequenos barrancos, enquanto que aqui há bacias com 100 metros de comprimento, 100 km de comprimento, e que têm espaço para aproveitar mais água. E temos que ter a visão que é deste lado que tem que se aproveitar água, para depois passar na conduta de Quarteira para chegar ao outro lado. É o que estamos a pensar. Tantos quilómetros, tantos montes e vales que ficamos a conhecer hoje em Macário Correia. Eu conheço-os a pé, precisa de pedal, de carro, sei do que estou a falar. Se fez nos Açores, tanto melhor aqui, Sei, não é? 10 pessoas. A ligação da água do Alentejo para o Algarve, em hipótese alguma? Não, é um assunto que está em estudo. Ou seja, a Alqueva tem 3 mil milhões de hectómetros cúbicos lá. 3 mil milhões de litros. E, portanto, tem água que dá para o abastecimento daquele regadio, que são 150 mil hectares, tem água para bobinar no contraembalse de Parógão, que é ao pé da Vidigueira, e tem água que já neste momento vai para várias bacias. Tem água que vai para o Sado, que vai para Sines e que vai para a bacia do próprio Mira, nas cabeceiras. E isso tem que ir por diante. Ou seja, há uma obra para o Monte da Rocha, que é a Urique, que foi adjudicada no verão passado, e há obras para o Sado e para o Roxo, para o Alto Sado, para Campilhas, Margavel, que já em Sines, que estão também em curso. Ou seja, do Alqueva vai água para as bacias do Sudeste Alentejano. Mas ainda tem que ir mais. E há uma ideia de trazer água de Santa Clara para a Bravura, que é em Lagos. Santa Clara é uma barragem curiosa. É a 6ª maior albufeira de Portugal. Santa Clara é a 6ª maior albufeira de Portugal. 480 hectómetros cúbicos. 240 dos quais são volume morto. É uma coisa curiosa, como é um aproveitamento em canal, só se tira água na cota 102. Dali para baixo há 200 hectómetros cúbicos de água que não são de ser utilizados. De maneira que hoje dizia a estes meus amigos dos agricultores do Mira, mas vocês andam a defender uma desalinizadora porque não há água doce. Temos 200 hectómetros cúbicos no volume morto do Mira, que em vez de água vir para o canal, mete-se uma bomba e tira-se. Vamos pensar nisso, porque é um assunto que tem que ser resolvido. E essa água pode vir também para a Bravura, porque a Bravura tem que dar de beber ao Barlavento, Lagos, Vila do Bispo e Algesur, bebem da Bravura. E para beberem as pessoas destes 3 concelhos, os agricultores do Alvor não têm água. E, portanto, é essa obra que tem que ser feita também. E depois, deste lado, pode-se ir buscar água ao Alqueva, mas é preferível ver as ribeiras que no seu conjunto dão 200 hectómetros, para dar uma ideia de hectómetros e de litros, que é uma coisa um bocado confusa para este público. A barragem de Odeleite tem 100 hectómetros de capacidade. A de Beliche tem 48. E as ribeiras de Terres e Cobres até à Fopana lançam para o mar 250 sem qualquer aproveitamento. E, portanto, põe-se a questão, o que é mais lógico? É ir pescar água ao Alqueva, atravessar estas bacias para chegar 80 km depois ao Odeleite, ou vamos ver se alguma destas bacias pode ser aproveitada, sem pôr de parte que um dia possa ir buscar lá outra acima, mas fica mais perto. A Fopana, ao pé da Tenécia, um dia vocês ouvirão falar da barragem da Tenécia. A Tenécia é o monte mais perto do sítio onde será feito o perdão da barragem da Fopana. E da Tenécia ao perdão do Odeleite são 3 km. Portanto, é muito fácil de fazer a barragem da Fopana e pôr lá a despejar para o Odeleite. E o resto está feito.
os tubos, as elevatórias, está tudo feito. De maneira que eu não percebo porque é que houve um ministro num governo há uns tempos atrás, que era contra as barragens. E havia uma senhora que foi líder de um partido político, que agora vai ser cabeça de lista para as europeias, que disse uma coisa espetacular. Que só um artista de teatro é que pode dizer, que é o caso dela, é genuinamente, artista de teatro, que era contra as barragens porque a água evaporava-se. Isso é estupendo. A água evapora-se. Não se fazem barragens, só a água evapora-se. De maneira que eu acho que há artistas de teatro que às vezes perdem-se na hidráulica e só deviam falar daquilo que sabem. Dá-lhe muito gosto, imagino eu, nesta função relacionada com a água, imagino eu. Agir Macário, estamos a terminar esta conversa, este agradável convite que tivemos aqui nesta tarde, neste dia especial do Tavira Plaza. Foi um gosto, mais uma vez, reunirmos para conversar. Este assunto não se esgota, provavelmente voltaremos a falar outras vezes, porque é um expert, conhece todos os sítios, montes e vales, e ficámos um pouquinho mais descansados em relação à água, não invalida que a tenhamos que poupar. Sim, temos que poupar e temos que fazer todo um esforço nesse sentido, mas de qualquer maneira não haverá drama, para os consumos essenciais teremos água, mas poupando. Quero agradecer à Ana Cristina, que é uma senhora sempre jovem, mas há muitos anos a voz de Tavira nas telefonias do Algarve inteiro, e agradecer-lhe a simpatia de estar aqui conosco. Agradecer, obviamente, a quem me fez o convite. Vim aqui com muito gosto, trocar informações convosco. Estou fora dos meandros daquilo que são as vidas públicas. As minhas preocupações são com a água, com os agricultores e com outras coisas correlativas, com alguns idosos que eu sou muito brevemente também candidato a ter espaço em algum lar ou centro de dia, portanto preocupo muito com eles também por essa razão, porque vejo que está a chegar a minha altura e portanto tenho que me preocupar para isso, mas entretanto vou-me preparando com algum esforço físico para me manter jovem e manter-me saudável. Foi um prazer, sei que vão apoiar algumas instituições, só tinha a agradecer por isso. Da minha parte, se desempenhei mal a função, pois peço desculpa, mas vim aqui com todo o gosto. Não sabia do que é que vinha falar, não preparei nada, vinha um bocado tímido e um bocado receoso. Sempre tímido, Engenheiro Macário, sempre tímido. Se ia ficar enrascado com uma pergunta, se não respondi de acordo com as vossas expectativas, peço desculpa. Muito obrigado. Muito obrigada, Engenheiro Macário Correia. Foi um agradável momento neste centro de conversas. Bem, e nós agora vamos passar a palavra à doutora Ana Faísca, que vai falar connosco e vai, aqui num momento especial, diremos que faz parte desta tarde, não é? Ana, vamos falar um bocadinho com a responsável de marketing de imagem aqui do Tavira Plaza. Ana, boa tarde. Um cumprimento especial também para os ouvintes da Rádio Gilão que estão connosco. Muito boa tarde. Isto não estava previsto. Eu é que fui mesmo apanhada na curva. Mas desde já agradeço muito a vossa presença. Nós hoje partilhamos dois momentos muito especiais. É um momento que temos do lançamento da nova marca Tavira Plaza, do qual temos um compromisso bastante acentuado com todos os clientes que nos visitam e todos aqueles que nos irão visitar. E para além disso temos este projeto que é o Centro das Conversas, que é um projeto da Wider Property, que é transversal a todos os centros que são geridos pela esta empresa de gestão, que atualmente faz a gestão do Centro Comercial Tavira Plaza, e que não é só uma única conversa, é também um projeto de cariz social. Para além da conversa e do nosso primeiro convidado ter sido o engenheiro Macário Correia, desde já agradeço muito a sua presença e todo aquilo que partilhou connosco, muitas histórias que provavelmente a maior parte das pessoas desconheciam. Nós vamos entregar um cheque a uma instituição que foi escolhida pelo próprio, a uma IPSS, que neste caso é a IPSS do Centro Social de Santo Estevão. Para isso, vou chamar primeiro a diretora deste centro, Vera Vairinha, para fazer a entrega. Diremos que neste momento, e para quem nos ouve, se procede à entrega de um cheque para o Centro Social de Santo Estevão, aqui recebido por um membro da direção, Ângelo, o tesoureiro, o tesoureiro da direção, Ângelo Gonçalves, um valor de, precisamente, 500 euros. 300, já estou aqui.
Pronto, parecia mais. 300 euros, como se diz, já dá para alguma coisa, já é uma ajuda, é verdade. Penso que também, sei lá, seria interessante termos uma palavrinha da diretora do Centro Comercial, a doutora Vera Vairinhos, aqui um cumprimento a quem está connosco aqui esta tarde e que a possamos saudar, e para quem, enfim, também não o conhece enquanto diretor, porque, enfim, entre paredes, entre gabinetes, não é todos os dias que vemos a direção do Centro Comercial aqui por perto. Doutora Vera. Muito obrigada pelo vosso enquadramento, pela vossa presença. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao renascer deste centro comercial, neste lindo dia de início de primavera. Antes de mais, quero dizer-vos que, sendo natural do Concelho de Tavira, é com enorme honra e orgulho que vos apresento a nova imagem deste centro comercial, que de hoje em diante vai ser designado pelo Tavira Plaza. O Tavira Plaza tudo fará para vos proporcionar os melhores momentos entre amigos e entre a família, e garantimos também todas as condições necessárias a todos os nossos parceiros, senhores lojistas, colaboradores, equipas internas que aqui trabalham diariamente para vos oferecer os melhores serviços. De forma a dar-vos algum enquadramento, como já foi dado também de início, desde setembro passado que o Centro Comercial Tavira Grande Plaza teve uma nova entidade proprietária e tem a sua gestão assegurada pela empresa Wider Property, uma empresa altamente especializada na gestão de centros comerciais, que me deu a oportunidade de integrar esta nova função. Assim, agradeço desde já a presença de todos, a presença da Sra. Presidente, dos Srs. Vereadores, entidades envolvidas, a Irene Rolo, sempre muito acarinhada pelo Tavira Grande Plaza, todas as entidades, e quero também, e não podia deixar de agradecer a título pessoal, ao Wider Property pela oportunidade que me deu em abraçar este novo projeto e principalmente pela fantástica visão e novo enquadramento que está a dar a este centro comercial em benefício de todos os tavirenses e de todos os que nos visitam. A todos, um bem-aja. Cumprimento e diremos que o momento da parte de relativamente a vamos então também da parte do centro comercial ter mais uma participação. Não. Boa tarde a todos. Boa tarde. O meu nome é João Xavier e sou diretor, portanto, de gestão de centros comerciais da Wider Property, a entidade gestora deste centro comercial que já foi apresentado. Gostaria de agradecer a vossa presença, o facto de terem dispensado algum tempo precioso para cá estarem connosco. Obrigado à Sra. Presidente de Câmara, obrigado ao Sr. Engenheiro Macário Correia, obrigado a todos. E a Wider Property, tal como já foi referido, é uma empresa que está em atividade pelo país todo, portanto nós temos em gestão vários centros comerciais e uma das nossas preocupações é nós estarmos permanentemente envolvidos com a comunidade onde estamos inseridos. Isto é extremamente importante. Este evento que nós aqui fazemos hoje é o primeiro de muitos que nós temos previstos para o ano de 24, do qual nós temos intenção de estar envolvido com todas as entidades públicas e privadas do Concelho de Tavira e tornar este centro comercial como um ponto de encontro, um meeting point aqui do Concelho para os tavirenses e para quem nos visita. Tavira, a nível pessoal, é para mim das cidades do top 3 em Portugal, portanto, adoro Tavira e é com muita frequência que cá venho. Portanto, espero que possam passar um bom momento esta tarde e vamos convidá-los também, já agora com uma pequena celebração e que não há que melhor ter um copo na mão e celebrar este momento connosco. Muito obrigado pelo vosso tempo e continuem a visitar-nos sempre que puderem. Obrigado. Obrigada, doutor, muito obrigada. Realmente é, a partir de hoje, o renovar deste espaço comercial de Tavira, com a gerência da Wider Property, o Tavira Plaza. Há um sol a brilhar aí em cada canto do centro comercial a partir de hoje, o sol que nasceu com a primavera. Vamos dar por concluído este nosso direto. Foi um gosto contar convosco aí desse lado, lá em casa, e todos os que aqui estão. Foi um gosto, muito obrigada e a continuação de uma ótima tarde. Desde o Centro Comercial Tavira Grande Plaza. Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando.